temporada 2013, segundo episódio. Hoje nós vamos preparar esfirra de abóbora com gorgonzola. Primeiro, nós vamos colocar um tablete de fermento biológico. A gente faz aí uma djanganjan com as mãos. Uma colher de açúcar, uma colher rasa, colher de sopa de açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de leite morno. Eu vou pôr um pouquinho desse leite para cobrir o fermento. Aí com uma colher eu dou uma misturadinha. E dissolve? Não sei se ele dissolve, se ele interage, se ele reage. Não sei. Nós vamos deixar aqui 9h03. 9h03. Primeiro sábado de 2003. Estou aqui preparando a esfirra para levar no futebol. Então vamos deixar isso aqui atuando. Vamos pegar essa tigela, ou bowl, como dizem. Vou acrescentar 2 ovos. Agora que eu ganhei este fouet, eu vou aproveitar para bater um pouquinho os ovos. É o suficiente para homogeneizar o restante do leite morno. Nossa! E agora vou colocar óleo de canola. Uma xícara? Não, 3/4 de xícara. Lembrando do erro de Parallax. 3/4 de xícara de óleo de canola. É muito simples. Também vamos dar uma mexidinha. Agora vamos acrescentar sal. Uma colher de sopa de sal. Homogeneizar bem. Então agora eu vou acrescentar a farinha que previamente peneirei. Olha que farinha peneirada. Ah, por que você não usa farinha integral? Mais tarde, numa outra receita. Então, mas não tem que pôr o fermento? O fermento está ali, está crescendo. Mostra lá. Está crescendo. Deixa crescer mais. Ah, quanto de farinha? O suficiente. Em torno de 1 quilo. Eu prefiro colocar farinha. Vou mexendo. Depois eu vou pôr a mão na massa. Nossa, como esse fouet bom, hein? Nossa, eu queria aqui uma banheira enquanto eu vou colocando farinha. Aproveita. Esse fouet forte. Nossa, como é forte, né? Tá fazendo uma massa bem cremosa. E quando é que eu paro de pôr farinha para pôr o fermento? Quando você sentir que já está com uma consistência mais viscosa, mais difícil de mexer, esse é o ponto de você dar um tempo e colocar o fermento.
Vou colocar o fermento agora? Ainda não. Muito bem. Eis como ficou o fermento. Nós colocamos a mistura para crescer às 9h03 e agora 9h38. Então, nesse ínterim, o fermento já deu aí uma bela de uma crescida e nós vamos acrescentar a massa. Notem que o fermento ficou uma massa esponjosa e agora eu vou incorporar ao restante da massa e acrescentar a farinha peneirada até dar a consistência desejada. Pronto, já incorporei o fermento com a farinha, já está no ponto de colocar a massa na bancada e trabalhar com as mãos. Para isso eu vou jogar um pouco de farinha na bancada, vou transferir a massa para cá, como eu não tenho a terceira mão, vocês vão ter que dar um tempo. Hora de pôr as mãos na massa. Neste ponto, a massa já está boa, porque veja, não gruda mais nas mãos, não gruda mais na bancada. Ó, beleza de massa. Na leve, né? Uhum. E agora, voltaremos para o bowl, eu farinhei o bowl. Um pouquinho de farinha em cima. Vou cobrir com papel alumínio. Levar ao forno desligado com a lâmpada acesa, mais ou menos 1 hora, para ver se dobra de volume. Depende da temperatura do dia. Hoje está um dia mais frio, mais úmido. Mas a intenção é essa, dobrar de volume. Muito bem. Eu ia falar lá, mas muito bem. O recheio da esfirra. O que tem aqui? Comprei 1 quilo de abóbora, tirei a casca, cortei em cubos, cozinhei com um pouco de sal. Depois, joguei na peneira, deixei escorrer bem a água, porque a abóbora segura muita água, então o máximo que eu pude de escorrer a água. Aí coloquei a abóbora no processador, bati com uma espécie de purê de abóbora. Então deu menos de 1 quilo, porque você tira a casca e tira a água, etc. Não pesei quanto deu. Aí coloquei 100 gramas de queijo gorgonzola, também processado. Então aqui eu tenho essa mistura de abóbora com gorgonzola. Como isto aqui está um pouco cremoso demais, eu preciso de mais consistência para rechear a esfirra, eu vou acrescentar meia ricota. A ricota dá uma liga boa. Então eu vou colocar 200 gramas. 200 gramas, porque a ricota inteira tem 400 e poucos gramas. Bom, vou processar a ricota e acrescentar ali. Ô, queridos, olha a ricota processada.
Aí eu vou misturar, homogeneizar isso. Alguém poderia perguntar, mas por que você não filmou o processo todo, cortando abóbora, descascando abóbora, cozinhando abóbora, processando abóbora, misturando gorgonzola? Simples. Esqueci. Doutor, 1 hora depois de colocar a massa no forno para crescer, vamos dar uma olhadinha. Cresceu, né? Muito bom. Então agora nós vamos fazer as bolinhas. Sim. Muito bom. Uma bolinha mais ou menos desse tamanho? Ou menor? Menor, um pouquinho. Menor? Ela cresce, né? Ela cresce, tá bom assim? Então, tá bom. Bom, então a gente vai fazer as bolinhas. Provavelmente essa massa vai render umas 80 bolinhas. Aí deixa a bolinha crescer. A bolinha cresceu, você achata. A esfera vai se transformar num círculo. Isso é uma aula de geometria. Na realidade não é um círculo, porque como tem altura, seria um cilindro. Quem tiver dúvidas sobre esfera, cilindro, círculo, pesquisa na internet. Bom, aqui eu tenho um aro para cortar massa e aqui uma régua. E vão me perguntar, e o diâmetro desse aro? O diâmetro é aproximadamente, se eu tivesse óculos, patroa, 9,5. 9,5, entre 9 e 10 centímetros. Aí você suavemente gira, tira o excesso de massa que você vai aproveitar e aí você vai colocar o recheio. Vamos começar com o recheio de Ricota. abóbora, gorgonzola e ricota. Põe no centro. Tá bom assim de recheio, patroa? Tá. Nós vamos transformar essa figura geométrica num tetraedro. Nossa, vai no Google. Pega 2 abas e mais a terceira aba e junta. Ah, uma pirâmide. Sim. E aí nós vamos colocar na assadeira de cabeça para baixo. Vamos pincelar com gema de ovo. Forno. Mande a lenha. Pescadores de cera. Então, finalmente,
produto acabado. Nossa, algumas não aguentaram a pressão, estouraram um pouquinho. Nada que comprometa. Vamos degustar daqui a pouquinho, sim?